Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do DesempoderAcast. Nós somos Paula Castelo Branco, Tatiane Beatriz e Melissa Medeiros, cofundadoras do primeiro Fórum Antifeminista, e esse podcast é a continuação do nosso trabalho. Como o nome já sugere, hoje vamos falar sobre empoderamento, como desempoderar. E o empoderamento é realmente útil para mulheres de hoje? E aí, Castelo Branco, o que você acha? Vamos começar falando sobre o termo empoderamento, né? O que é empoderamento, Castelo Branco? O empoderamento é um termo feminista que transmite a ideia de que a mulher nunca teve o poder e que agora ela precisa tomar o poder, ou seja, se empoderar. É quando o feminismo vai fazer com que a mulher enxergue o casamento e o lar como uma prisão e o mercado de trabalho como uma oportunidade de competir com o homem e, além disso, justificar a libertinagem sexual e a cultura de hipersexualização do corpo da mulher promovido pelo movimento feminista. E aí nós vamos ter como resultado a cada dia as mulheres ficando mais infelizes, solitárias e sem clareza dos seus papéis na sociedade. O empoderamento em si, né, o termo empoderamento, antes do termo empoderamento feminino, ele surgiu ali na década de 60, 70 nos Estados Unidos, né? Era um termo usado pelas militâncias, pelo movimento negro. Depois foi adotado pelo movimento feminista. Chegou aqui no Brasil através do saudoso, só que não, Paulo Freire, né? Paulo Freire trouxe o termo nos anos 90 para 2000 e esse termo de empoderamento se espalhou através das redes sociais, né? Ficou mais popular. Nos últimos anos, né? Isso. A partir ali dos anos 2000, começou as redes sociais entraram dentro das nossas casas e vários termos começaram a se popularizar. Empoderamento é um deles. E para Paulo Freire, eu até anotei aqui, que Paulo Freire ele diz que o empoderamento, a definição dele é que é a capacidade do indivíduo de buscar em si mesmo as mudanças necessárias para a sua própria evolução e transformação, né? Essa é a definição de Paulo Freire para empoderamento, né? Só que quando a gente leva para o contexto do empoderamento feminino, né? Aí o pacote ele vem cheio de outras coisas, né? Empoderamento. Quando você ouve a palavra empoderamento, Melissa, o que é que vem na sua cabeça de cara? Poder. Mas eu ouço muito falar que uma mulher empoderada é uma mulher que não depende de homem. Isso. É isso mesmo? É porque, assim, o empoderamento feminino, ele já tende mais para essa questão da independência de homem. Da autossuficiência. Suficiência, da emancipação, né? Então, assim, quando a gente traz para o contexto do feminismo, né? Empoderamento, que fique claro que empoderamento é uma coisa, empoderamento feminino é uma coisa, feminismo é outra. Feminismo é uma corrente ideológica, empoderamento é uma ação. É uma ação de tomar poder para si, de se tornar poderosa, né? E a gente vê isso muito na nossa sociedade, né, Castelo Branco? Isso. E o que o feminismo faz? O feminismo, ele se apropria do empoderamento feminino e distorce. Porque, aliás, é o que o feminismo vem fazendo desde sempre, né? Se apropriar de conquistas alheias, se apropriar de pautas e jogar a culpa na dita sociedade machista e patriarcal, para vender as ideias revolucionárias do movimento, né? O marketing perfeito. O movimento feminista é especialista em marketing. Mas aí é que eu me questiono. Sociedade patriarcal. O que é a sociedade patriarcal? A sociedade patriarcal é a visão na qual o homem é o cabeça da família, certo? E aí as feministas, elas usam o famoso discurso que os homens estão sempre em vantagem. Ou seja, o que elas fazem? Elas pegam uma parcela ínfima de homens hiper bem-sucedidos na sociedade e usam para generalizar uma sociedade inteira. Mas vejam só, os homens constituem 80% dos moradores de rua do país. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chances de morrer no trabalho. As mortes
atingem 10 vezes mais os homens do que as mulheres em idade jovem ou adulta. Os homens representam 76% dos suicidas do país. Os homens são minoria no curso de educação e graduação profissional. Os homens têm o dobro de chance de se tornarem alcoólatras ou usuários de drogas. Os meninos constituem 70% da mão de obra infantil. Os homens são os menos beneficiados em auxílio emergencial. Quer dizer, que predominância masculina é essa? Que sociedade patriarcal é essa? Na verdade, o empoderamento feminino vem da luta dos sexos, né? Que o movimento feminista, ele promove. Ele quer sempre essa rivalidade entre homens e mulheres. Então, o empoderamento feminino, ele entra aí, dando poder à mulher, né? Querendo colocar a mulher como o centro de tudo, né? Tomar o lugar do homem, o lugar que é dele. Isso, exatamente. Tomar o lugar de protagonista da sociedade, né? E eu acho que a gente, independente de ser homem ou mulher, nós somos protagonistas da nossa história, né? Acredito que, inicialmente, o termo empoderamento é muito ligado a isso. A ser protagonista, né? Como o Paulo Freire fala, sobre você ter dentro de si o poder de fazer a sua própria transformação, né? Só que na mão do movimento feminista, isso se torna uma nomenclatura aí que aguça, né, as mulheres a quererem sempre mais poder. Um instrumento usado para subverter a identidade dos sexos, que é um dos pilares fundantes do feminismo. E como resultado, a gente vai ter aí a criação de uma legião de homens fracos e uma legião de mulheres infelizes e sem clareza de seus papéis com esses discursos de independência, de autossuficiência. Isso. Hoje a mulher, ela pode ser tudo, né? A gente pode ser tudo, né? Só que esse discurso de que a mulher, ela precisa estar sempre no auge, ela precisa estar sempre no centro de tudo, né? A mulher, ela tem que ser isso, aquilo outro, sucesso, bem-sucedido. Isso acaba trazendo para a mulher uma sobrecarga, né? Hoje as mulheres estão exaustas. Por quê? Porque está sempre buscando ali mais e mais e mais protagonismo, e eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, e isso só está cansando cada vez mais as mulheres, né? O tal do empoderamento feminino traz essa sobrecarga para a mulher. Ontem a gente colocou no perfil uma caixinha de perguntas, né, sobre empoderamento. E uma resposta que chegou, ainda não respondi, a gente ainda não respondeu a caixinha, mas uma resposta que chegou, que eu fiquei pensando foi: o empoderamento feminino agride a feminilidade. E aí eu fiquei pensando nisso. O que você acha dessa frase? É a mais total realidade. Porque o que acontece? As mulheres, elas estão tentando com tanto afinco se igualar aos homens, competir com os homens, que as mulheres estão perdendo a sua singularidade, o que justamente torna elas únicas. E aí, Melissa, o que você acha? Durante esses dias eu pesquisei com algumas mulheres a opinião delas sobre o que é ser uma mulher empoderada. Eu recebi um comentário assim, eu recebi alguns comentários, na verdade, né? E Lucilene disse assim, abre aspas: acho que empoderada é uma mulher que tem domínio de si mesma, que não se deixa dominar pelo homem, que não aceita opinião, uma mulher que não quer ser dependente de terceiros, que não tem padrões a seguir, quer viver numa libertinagem e numa liberdade e numa libertinagem. Mas é isso mesmo. Assim, quando fala que o empoderamento, quando a menina falou, né, que o empoderamento, ele fere, mais ou menos isso, fere a feminilidade, eu acho que é porque a feminilidade essencial da mulher, né, a essência da mulher, ela é muito prejudicada com essa questão do poder, né? Eu não estou dizendo que você não pode ser o que você quer. Eu estou dizendo que esse excesso de poder acaba com a nossa feminilidade quando, no lugar de as pessoas olham pra gente e não vê uma mulher, ela só vê poder, ela vê uma coisa assim, uma força, um poder. Eu acho que isso fragiliza muito realmente a feminilidade da mulher hoje em dia. Esse empoderamento tão falado acaba perdendo a essência, nos faz perder a essência, né? Porque quer tomar um lugar que não é nosso, de estar à frente de tudo, só que às vezes a gente quer estar naquela situação de... aquela essência da mulher, de ser
gentil, de ser dócil, e não uma mulher empoderada que fala com grosseria, que é masculina, uma mulher que não é naturalmente masculina, mas que se torna. Pronto, agora você falou. É como se fosse uma masculinização da mulher, né? Essa coisa do poder acaba fragilizando mesmo a nossa imagem, né? A nossa fragilidade. E o empoderamento, ele é muito seletivo. Porque, vamos lá, se é sobre o poder da mulher, então quer dizer que uma mulher, mãe, que decide se dedicar aos filhos, se dedicar ao esposo, se dedicar ao seu lar, ela não é uma mulher empoderada? Ela não é uma mulher poderosa? Se ela escolheu fazer tudo isso? Porque são essas mulheres que criam a sociedade. São as mães que estão em casa cuidando de seus filhos, os grandes empresários, as grandes empresárias, foram criados por mães que estão em casa, que estão nesse ambiente, no lar. As mulheres estão gerando o mundo, gerando as pessoas do mundo, a sociedade. É a partir da criação da mãe, da mulher. Então, quer dizer que essa mulher ela não é empoderada? Porque ela não está num papel de evidência social? Será que esse empoderamento, ele só serve se a pessoa estiver lá? Na verdade, o empoderamento feminino, ele segue muito o próprio pacote do feminismo, né? Então, se você não está ali, encaixada ali naquela listinha de critérios feministas, você não é uma mulher empoderada. Para falar a verdade, todos os objetivos revolucionários do feminismo estão muito bem interligados. Por quê? Quando você fragiliza a identidade do homem e da mulher, quando você subverte, automaticamente você fragiliza a família tradicional. Não vamos esquecer que um dos pilares do feminismo é a destruição da família tradicional. Então está tudo interligado. Mas há uma problemática acerca disso. Quando você fragiliza a família tradicional, você automaticamente também fragiliza a sociedade. Porque a família tradicional é a base da sociedade, desde sempre. Eu acredito que não é um dos principais objetivos do movimento feminista, é o principal. Destruir Entendeu? a família. Destruir a família, porque a família é a base da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, assim, a esquerda, né, o marxismo como um todo, todas essas ideologias de esquerda, o principal objetivo é destruir a família. Porque sabe que se destruir a família, destrói a sociedade. É muito mais fácil, uma sociedade com a base familiar prejudicada, ela é uma sociedade fraca. E uma sociedade fraca é fácil de dominar, é fácil de dividir e dominar. Então, assim, o principal objetivo do movimento feminista, para mim, sempre foi a destruição da família, através da revolução sexual. E aí entra a revolução sexual, que faz um mal danado, né, para a família tradicional, para o modelo de família. E assim, elas vão fragilizando os papéis, vão fragilizando a questão do papel do homem, da mulher. E o empoderamento feminino entra muito nisso, né? Então, a mãe está lá em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, ela escolheu essa vida. Só que a sociedade prega que ela tem que ser uma mulher poderosa. Ela tem que ser uma mulher que faz e acontece. Que ela está perdendo a vida dela. Ela está perdendo a vida dela em casa, ninguém vê, ninguém sabe. Você está aí, ó, só cuidando de filho, você não faz nada de diferente. Então a mulher começa, peraí, eu quero mais. A sociedade fica colocando essa cobrança nas mulheres, né? E o movimento feminista tem muito disso. De pregar que a mulher pode ser o que ela quiser, mas não pode, né? Porque quando a mulher está nesse ambiente, ela decide ser uma pessoa do lar, uma pessoa conservadora. O movimento feminista logo diz que não, que ela não pode ser assim, que ela tem que se empoderar, né? Quando, na verdade, para mim, o empoderamento de verdade é o contrário. É se sacrificar, entendeu? Uma pessoa que ela abre mão dessa questão do poder todo social para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do esposo, para estar nesse ambiente de formação da família e tudo mais, essa pessoa para mim é empoderada. E não o que o movimento feminista joga, né, lança. Essa pessoa é muito mais poderosa, porque através dessa pessoa que várias outras pessoas são formadas.
né? É o que disse outra mulher que eu pesquisei com ela abre aspas, uma mulher que trabalha, que dá conta da sua família, filhos, casamento, que se cuida, se valoriza e valoriza também outras mulheres, sem tomar o lugar de ninguém, sem querer tomar posse da posição de outra, sem brigar para tomar posse da posição de um homem na sociedade. Porque a gente tem que entender que o homem e a mulher têm a sua singularidade. Quando o homem e a mulher foram feitos, e aqui eu vou levar para um lado mais religioso mesmo, eles foram criados com seus devidos papéis para se complementar. Então não é uma questão de competição, cada um possui a sua singularidade, juntos cada um tem o seu papel e leva a coisa toda para frente. Entendeu? Mas o feminismo, ele nega tudo isso, né? E eu gosto também muito de lembrar que o feminismo é seletivo, como Tatiana disse, né? E assim, o feminismo, ele prega que a mulher tem que ser independente, ela tem que ser autossuficiente, mas ela depende de um movimento para conquistar direitos. Ela depende de um movimento para obter poder. Veja só a contrariedade, né? Mas as mulheres, elas não precisam ser subservientes a movimento nenhum para conquistar os seus espaços de poder na sociedade. Temos vários exemplos de mulheres na história que foram mulheres que fizeram a diferença, que contribuíram para os cenários políticos, históricos, culturais, sociais do nosso país e não eram mulheres feministas. Muito pelo contrário. Não tinha o discurso do empoderamento feminino, né? Posso destacar aqui, por exemplo, a Imperatriz Maria Leopoldina. A Imperatriz Maria Leopoldina assinou o decreto que declarava que o Brasil estava separado de Portugal. Mas Maria Leopoldina não era uma mulher revolucionária. Muito pelo contrário, a Imperatriz Maria Leopoldina era um exemplo de mãe, de esposa. Foi um exemplo de maternidade em sua época. Então, veja, as mulheres não precisam do movimento para conquistar seus espaços de poder. Mas não é o que o feminismo usa, não é o discurso que o feminismo usa. Porque o movimento feminista quer usar as mulheres como um degrau revolucionário para os seus objetivos. Os objetivos do feminismo, os objetivos das feministas e não das mulheres. Porque o movimento não defende as mulheres. E aí entra com o empoderamento feminino, né? Exigindo que as mulheres sejam cada vez mais. E nunca está suficiente. Nunca é suficiente. A mulher tem que ser isso e aquilo, e logo vem uma nova cobrança da sociedade, do movimento feminista, e cada vez aparece mais e mais coisas que a mulher tem que ser para que seja empoderada. E ninguém consegue alcançar tudo que deseja na vida, nem homem nem mulher. E aí é que entra, né? As mulheres estão cansadas. São mulheres frustradas. Se tornam mulheres frustradas. Por quê? Porque querem ser tanto, não conseguem ser tanto e acabam sendo frustradas. Tem uma frase que diz que a mulher, ela tá buscando tanto ser como o homem que tá perdendo sua singularidade. Tá perdendo sua singularidade de mulher, né? Como Paula bem disse, e aí vem para uma questão religiosa também, de que Deus criou o homem e a mulher diferentes, mas iguais em importância. O homem sem a mulher, a sociedade sem a mulher não é sociedade. O homem, a sociedade sem o homem também não é sociedade. Entendeu? Então, desde Adão e Eva, a criação foi o quê? O homem e a mulher como sua auxiliadora, mas ambos têm papéis fundamentais. A sociedade não se desenvolve sem o homem, mas não se desenvolve sem a mulher. Então, ambos têm importantes papéis, que são diferentes. E aí a gente tem que entender qual é o nosso papel na sociedade. Parar com essa coisa de querer ser homem, ser o que o homem é. Nós temos o maior poder que existe, nós temos o poder de gerar uma vida. Né? Quando a gente olha para a mulher, ela nasce já com o poder. Dentro da mulher tem a gestação de uma alma, de uma vida. Diga aí. O homem pode gerar uma vida? Pode gestar, colocar no mundo uma vida? Não pode. É a mulher que tem esse poder. Então, assim, a essência da mulher já é poderosa por si. Não precisa de um empoderamento feminino, não precisa de um movimento
para se obter poder, porque o poder já está na mulher. Já é naturalmente essencial. Isso. Acaba sendo contraditório. Você querer empoderamento, mas querer ser igual a outra pessoa. Querer os mesmos lugares que outra pessoa que é totalmente diferente de você. Então não tem como. É totalmente contraditório essa história de empoderamento. Para falar a verdade, eu costumo dizer que o movimento feminista é composto por uma legião de mulheres frustradas. Porque o que acontece? As feministas, elas não odeiam os homens em geral. Elas odeiam o homem que a fez mal, o homem que a enganou, que a iludiu, que a maltratou. Então, logo, elas supõem que todos os homens são assim. Ou seja, elas transformam a sua dor, a sua frustração, o seu trauma em uma pauta política. Era o caso de Kate Millett. Kate Millett, ela tinha uma relação extremamente complicada com a mãe e o pai. Teve um casamento frustrado e ela tentava a todo momento transformar isso a uma pauta política, quando não era. Era uma frustração pessoal dela. Então, veja, como é injusto, não é? Não são todos os homens que vão te iludir, que vão te trair, vão te maltratar. Não, não são todos. Mas o movimento feminista, ele vai se apropriar dessa dor das mulheres e vai usar para te comprar, para te seduzir a ir para o movimento. Essa vai ser a premissa principal. E depois elas vão realizar coisas completamente perversas por trás. A mulher, ela vai se ver no fim da vida frustrada, solitária, sozinha e infeliz. Desencadeando vários outros problemas, né? Depressão, ansiedade. E aí, nesse momento, o movimento feminista não chega, né? E aí, nesse momento, é como a questão do aborto. Na hora de fazer o aborto, o movimento feminista vai estar do seu lado. Vai lhe apoiar. Pode abortar, vamos abortar. É o seu direito. Seu corpo, suas regras. Só que depois, quando essa mulher ela fica com várias sequelas psicológicas, o movimento cadê o movimento feminista? Já não é mais útil para o movimento. Não é útil para o movimento. Então, o movimento some, né? As pessoas... E ela vai buscar onde? Nas igrejas, nas instituições que dão amparo para essas pessoas. Então, assim, o movimento feminista faz isso. Ele pega a dor da mulher, a frustração da mulher, usa aquilo para atrair ela, para que ela faça parte de seu exército, com pautas políticas muito bem definidas, mas as consequências o movimento não quer arcar, não. Aliás, né, falando da questão do aborto, a mulher é a segunda maior vítima do aborto, depois do bebê ali que foi assassinado. Veja, falando agora sobre as questões das consequências psicológicas do aborto. Nós vamos ter 79% de culpabilidade e incapacidade de perdoar a si mesmas, 63% de aumento do medo da próxima gravidez, 55% informaram pesadelos relacionados com o aborto, 49% têm dificuldade em permanecer na presença de bebês, 67% relataram-se emocionalmente sobrecarregadas, 2 vezes mais propensão ao abuso de álcool, 5 vezes mais propensão ao uso de drogas ilícitas e 10 vezes mais propensão ao uso da maconha. Quer dizer, aonde o aborto é bom para a mulher? De onde isso é um direito, isso é uma liberdade? E vem de um discurso, meu corpo, minhas regras, né? Um discurso de empoderamento, né? A gente tem que ver a questão do empoderamento, tá tudo dentro do movimento feminista. O movimento feminista, ele usa muito essa questão do empoderamento. E, inclusive, com esse discurso de que meu corpo, minhas regras. Então, assim, quando você fala isso, você pode se sentir poderosa. Eu tenho poder, né? Mas até onde esse poder é bom para mim? No caso do aborto, até onde esse poder de fazer o que eu quero está no meu corpo, eu quero fazer? Até onde isso vai me fazer bem? Porque se pensa muito no o movimento feminista, ele traz a solução paliativa, né? É indesejada a gravidez? Aborta. Não trata as causas. A esquerda em si, ela traz soluções fáceis,
para problemas difíceis, complicados de se resolver. Exatamente. E aí, me diga uma coisa, Castelo Branco. A mulher precisa de empoderamento feminino? Não. O que você acha? A mulher, ela não precisa de empoderamento feminino para ocupar seus espaços de poder. Ela não precisa de empoderamento para se sentir feliz e realizada. E aí, Melissa? Com certeza não. Ela precisa do poder dela que ela vai conquistar no dia a dia. Eu acho que a própria essência da mulher já é poderosa, né? Então, uma frase que eu vi na internet que eu nunca esqueci. Você não precisa de empoderamento feminino, você precisa acordar para a vida. O poder está dentro de você. Então, se você acordar para a vida, pronto, é isso que você precisa. Empoderamento feminino, o empoderamento feminino de hoje, né? Eu acho que a mulher não precisa desse poder todo. Eu acho que a mulher precisa... Que não precisa desse discurso, né? Também. De empoderar-se. Isso mesmo. É porque é atrativo, né? Quem é que não quer poder? Quem é que não... Empoderamento é uma coisa assim que chama a atenção. Quem é que não quer? E aí o movimento usa muito esses termos para atrair mulheres, né? Usa muito empatia, termos assim que são atrativos. E empoderamento feminino é um deles. Mas eu acredito que a mulher ela não precisa desse empoderamento feminino, esse pacote que o feminismo oferece, né? Eu acho que a mulher tem o poder dentro de si. Ela precisa acordar para a vida e usar o seu próprio poder, né? O poder de ser mulher, que está dentro dela, para desenvolver sua vida, para ter sucesso, para realizar seus sonhos. A mulher empoderada, a mulher de poder, na verdade, é a mulher que sabe realmente tomar suas decisões, né? Com equilíbrio, com sabedoria, com força, mas a sua força natural, a sua força que você adquire. E a gente tem inúmeros exemplos de mulheres que não precisavam desse discurso do empoderamento feminino e que foram grandes mulheres, né? Se a gente for pegar aí, eu vou puxar para a área religiosa também. Se a gente for olhar, a Bíblia tem inúmeros exemplos. A gente tem a juíza Débora, né? Rainha Esther. A juíza Débora, é interessante a história dela, porque ela era juíza de Israel. E aí o comandante teve uma guerra lá de Israel com o povo cananeu, e o comandante disse para ela, Débora, Deus falou com ela, ela mandou o recadinho lá para o comandante e disse, olha, Deus falou para ir contra os nossos inimigos, para juntar o exército e ir contra os nossos inimigos, que ele vai dar a vitória. Aí sabe o que o comandante disse para Débora? Se você for com a gente vai. Se você não for, a gente não vai. Diga aí. Em uma época que não existia feminismo, que não existia empoderamento feminino, que não existia nenhum desses discursos. Mas por quê? Débora tinha o poder de ser Débora, entendeu? O poder pessoal de Débora. Então, um exército, e ela disse, tá certo, eu vou. Agora, a glória dessa guerra aí vai ser minha. Não vai cair sobre você. Então, Débora era estrategista, era uma juíza, era estrategista, e ela foi junto com o exército de Israel, deu as coordenadas lá, e o exército de Israel venceu a guerra. Então, assim, mulheres que, antes mesmo desse discurso de empoderamento, eram poderosas, né? Digamos assim. Como a Bíblia nos relata tudo, imagina como a juíza Débora chegou no espaço de ser juíza, sem precisar dos movimentos, sem precisar do empoderamento, sem precisar do feminismo. E aí, eu também lembro agora de uma falácia do movimento feminista, que a Bíblia é machista, né? A Bíblia é machista. Só que quando você vai ler o livro de Juízes, Débora foi uma das únicas mulheres juíza, e todos os homens juízes são conhecidos no livro de Juízes pelos seus erros. Débora é a única juíza que a Bíblia não fala dos seus erros, fala dos seus acertos, fala de suas virtudes. Então aí já cai por terra o que o movimento feminista fala sobre a Bíblia ser machista, porque, não, em momento nenhum, diga aí, todos os juízes, a Bíblia não fala sobre só os acertos, fala sobre os erros. Mas de Débora, a mulher, a única juíza mulher citada na Bíblia, a Bíblia fala sobre as suas virtudes, os seus acertos. Então,
em um momento que não existia movimento feminista, que não existia empoderamento feminino, Débora era uma grande mulher. Aí não só tem Débora, como tem a rainha Esther, né? Quem foi Esther? Esther foi uma rainha usada por Deus Para salvar o povo hebreu. salvar o povo hebreu do primeiro genocídio que existiria, né? Porque se não fosse Esther, a influência de Esther sobre o rei, se não fosse Deus usá-la, os judeus teriam sido exterminados ali. E não podemos esquecer também de Maria, a mãe de Jesus. Veja, a salvação do mundo veio através de Maria, veio através de uma mulher. Jesus poderia ter vindo de várias formas ao mundo, mas ele veio através de um ventre de uma mulher. Uma mulher que gestou, pariu, educou Jesus, alimentou Jesus. Então, é o que eu digo, o poder, a mulher tem poder dentro de si. É a mulher que gera a vida. O próprio Filho de Deus foi gerado por uma mulher. Em um tempo, vamos lá, repito, que não existia movimento feminista, que não existia empoderamento feminino, que não existia esse discurso de que a mulher precisa de poder. Quer poder maior do que esse de colocar o Filho de Deus no mundo? Para mim, não há nada mais extraordinário do que uma mulher cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos. Eu levo isso muito como exemplo com a minha família. Eu fui criada em uma família tipicamente tradicional e eu enxergo a minha mãe, as minhas tias, como verdadeiras mulheres de poder. Minhas tias, minha mãe não são feministas, muito pelo contrário, elas sempre cuidaram do lar, sempre cuidaram dos filhos. E isso, para mim, é o maior exemplo de poder. Elas nunca precisaram sair proferindo discursos por aí de que são empoderadas, de que os filhos são peso, de que a maternidade é um peso, de que o casamento é uma prisão. Não. Elas nunca usaram esses discursos. Mas eu enxergo elas como verdadeiras mulheres de poder, de força. E aí é que tá, né? Eu acho que o grande X da questão é o que é poder, o que é empoderamento. Né? O empoderamento que se fala muito hoje é o que se mostra, é uma mulher poder mostrar o seu corpo, é deixar seu corpo ser usado por várias pessoas, homens e mulheres. Deixar seu corpo à mercê das outras pessoas. E onde que está o poder? Deixar alguém tomar posse do seu corpo. Exatamente. Alguém não, né? Várias pessoas. Vários, né? E o movimento, ele busca sempre o direito das mulheres. Eu estava assistindo um vídeo esses dias. O movimento feminista busca o direito das mulheres de terem quantos parceiros quiser. A mulher já tem esse direito. Ela não precisa de um movimento para dizer, você tem o seu direito de se relacionar com quantas pessoas você quiser. Isso não é uma questão que tem que ser conquistada. Agora, a liberdade é uma coisa, a libertinagem é outra, né? Então, o movimento quer esse poder da mulher, a mulher ela se sente poderosa por ficar com vários homens, por estar aí à mostra, por exibir seu corpo. Esse é o empoderamento que o movimento feminista prega. E aí eu questiono, isso é empoderamento de verdade? Isso é poder? Ou mulheres como a mãe de Paula, como Maria, como Esther, como Débora, eram poderosas? Entendeu? Como desempoderar, Paula Castelo Branco? Me diga aí. Eu acho que o primeiro passo para a gente desempoderar as mulheres é desmistificar todos os discursos que são espalhados pelo movimento feminista. Segundamente, a mulher precisa entender que a sua feminilidade, o poder que ela carrega dentro de si, é muito maior do que qualquer objetivo revolucionário. A mulher tem que entender que a feminilidade é o maior poder dela, que a maternidade é o poder dela. E tudo isso é o que faz ela ser única, é o que faz ela ser singular. E não ser subserviente a movimento nenhum. Que o movimento feminista ele não vai te dar poder nenhum. Ele vai fazer com que você seja subserviente a ele para atender aos objetivos do movimento. Isso mesmo. E quando a gente fala assim, em desempoderar, não... O nome do podcast, né? Desempodera Cast. Não é no sentido de que você não pode ser o que você quiser ser. Não é no sentido de privar você. Você não pode isso, não pode aquilo. Não. Mas desempoderar no sentido de tirar esse discurso
de que você precisa de poder para ser alguém. Não, eu acho que o desempoderar começa quando você entende quem você é, a sua identidade. Então, quando você sabe quem você é, quando você entende qual é a sua identidade, você não precisa de empoderamento feminino, você não precisa de um movimento feminino para lutar por você, porque você sabe quem você é. Então, eu acho que o desempoderar começa aí, entendeu? O feminismo diz desempodere-se, né? Mas a Bíblia diz sacrifique-se. Jesus diz sacrifique-se. Então, assim, Jesus, o próprio Jesus, ele se desempoderou. Quer alguém mais poderoso do que Jesus Cristo, Filho de Deus? E ele veio ao mundo, ele abriu mão desse poder todo de ser Filho de Deus, ele se submeteu à vontade de Deus, ele desempoderou-se para se sacrificar na cruz. Então, eu acho que o desempoderar é muito nesse sentido, de você entender qual é o seu papel, de você entender a sua importância e de você cumprir com o seu chamado, com o seu propósito, entendeu? Você cumprir com aquilo que você foi feito para ser. Entender o seu papel na sociedade. Isso, exatamente. É ajudar outras mulheres, é você ter força para poder se conhecer, você se autoconhecer, se cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida. Isso que é ser uma mulher poderosa. E esse foi o primeiro episódio do DesempoderAcast. Nós queremos deixar aqui nossos agradecimentos a toda a equipe da Destar Digital. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, de curtir o podcast e acompanhem também o nosso Instagram, @FórumAntifeministaRN, que nós estaremos lá compartilhando conteúdo para vocês e várias novidades que em breve nós estaremos divulgando. Inclusive, nos próximos episódios teremos convidados que serão divulgados na nossa página. Então, se você ficar acompanhando, você vai ver quais serão os próximos convidados e As próximas pautas. e a continuidade desse projeto.